Bem-vindo, amigos do Grupo Espiritual dos Alta de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura de um capítulo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 172, Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta, Jesus, em João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou da base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial, e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, que a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Vamos elevar nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá de estudarmos a sua palavra, de refletirmos sobre os seus ensinamentos, de conseguirmos refletir também sobre os nossos comportamentos e pensamentos. Que nós possamos, Senhor, ser maleáveis, que nós possamos ser moldáveis à sua vontade e que nós possamos compreender o que queres de nós. Obrigado, Senhor, por sua paciência, por nos ensinar sempre, por nos esperar sempre, por nos acompanhar a todo momento. Que nós possamos enxergá-lo ao nosso lado, que nós possamos segui-lo prontamente. Senhor, olhaste aqueles que estão desesperados, aqueles que estão desconfiados do seu caminho, que eles possam se manter firmes, que nós possamos nos manter firmes, seguindo ao teu lado em direção a ti. Muito obrigado, que assim seja. Bom, hoje o nosso tema de reflexão é Buscai e achareis. Em particular, há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com esse tema. Mas não necessariamente tudo que a gente vai pensar aqui, refletir aqui, está no capítulo, tá? Jesus nos provoca, nos instiga, nos chama, nos lembrando que nós, imperfeitos que somos, né, em particular na época que ele veio, que quando um filho, né, um necessitado, alguém próximo a nós, nos pede alguma coisa, quando um filho nosso nos pede alguma coisa, a gente não responde com pedras, a gente tenta ajudar. Se um de nossos filhos pede comida, a gente não entrega veneno. Se um dos nossos filhos pede a peixe, a gente não vai dar serpente. Se nós que somos falhos, especialmente nós que éramos mais falhos ainda na época de Cristo, conseguimos atender, perceber a necessidade daqueles que precisam mais, que precisam de nosso apoio, que estão ali junto de nós, né? E o ensinamento de Cristo, ele fala dos filhos, porque nós somos e éramos muito mais egoístas e olhávamos só para aqueles que estavam muito, muito, muito próximos a nós, né? Mas se nós que somos e éramos falhos, a gente conseguia enxergar a necessidade daqueles
que estavam ao nosso lado, mesmo que somente a família muito próxima, somente os muito queridos, mas a gente já conseguia enxergar isso, a gente não pode esperar, não pode não compreender que Deus está ainda mais atento, ainda mais, consegue perceber ainda mais as nossas necessidades, e quando a gente pede um auxílio, pede alguma coisa, Deus está ali prontamente, o Pai, o Senhor estão prontamente ali para nos atender, seja, né, com o auxílio, né, dos colaboradores, dos espíritos guardiões, de quem estiver ao alcance para nos ajudar. A gente deve lembrar também, é claro, que quando também é conosco, se um filho lhe pede veneno, você não dá. Se um filho lhe pede comida, você não dá veneno. Mas se o filho lhe pede veneno, você não dá veneno. Você não dá. Então, nós já conseguimos ter um discernimento que às vezes quem pede, pede aquilo que não deve receber. Pede aquilo que vai prejudicar, né? Às vezes pede aquilo que não merece, né? Ah, o filho está pedindo, uma criança de 10 anos te pede um carro. Você não vai, mesmo que você tenha condições de comprar um carro para uma criança de 10 anos, você não vai comprar um carro porque não tem condições nenhuma de dirigir aquele carro. Mas mais ainda, pode ser prejudicial para o ensinamento, para a progressão, para o aprendizado, para a evolução daquela pessoa, daquele espírito. Então Deus também, quando nos ouve, ele ouve aquilo e atende aquilo que nos é benéfico. No texto também, né, quando a gente olha no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no Achai e Obtereis, ele fala que ajuda-te que o céu te ajudará. Muitas vezes a gente pede aquilo que não deve. A gente pede aquilo que nos prejudica. A gente pede aquilo que nos atrapalha. Eu preciso aprender a caminhar e peço algo que me faça caminhar, que caminhe por mim. Eu preciso me exercitar, eu preciso me desenvolver os meus músculos, eu preciso desenvolver a minha capacidade aeróbica, né, de conseguir andar e seguir por longas distâncias. E, e aí, em vez de eu pedir uma bicicleta para eu poder fazer isso com o meu esforço, ir treinando e cada vez indo mais longe, eu peço uma bicicleta elétrica. E também vai me levar até longe, mas talvez para aquele momento não fosse o melhor instrumento. Dado que minha necessidade não é só seguir, não é só me deslocar. Eu preciso também me exercitar. Se o que eu preciso é só me deslocar, talvez a bicicleta elétrica seja o caminho, ou a passagem de ônibus, né? Ou uma carona, ou, sei lá, teletransporte de um lugar para o outro. A gente, quando pede a Deus, Deus vai nos dar, vai nos conceder aquilo que nos será útil. Às vezes é até algo que será momentaneamente, parece momentaneamente prejudicial, mas no mínimo serviu para o nosso aprendizado. Como dizem, né? Cuidado com o que você quer, que você pode conseguir. Mas a gente, quando vai pedir, quando a gente vai buscar, quando a gente quer receber, a gente precisa buscar. A gente precisa se movimentar. A gente precisa injetar da nossa energia. Eu preciso mover os meus recursos, né, as minhas habilidades, aquilo que eu posso oferecer em prol daquilo. Se eu quero passar numa escola, eu preciso estudar para isso. Se eu quero passar num vestibular, eu preciso tirar uma nota ótima no Enem, eu preciso estudar para isso, eu preciso me dedicar. Se eu quero passar num concurso, eu tenho que me preparar. Se eu quero
arrumar um emprego dos meus sonhos, eu tenho que procurar isso, tenho que correr atrás. Eu tenho as habilidades necessárias para esse emprego, eu me preparei para isso, eu me treinei para isso. Se eu não me treinei, eu me treine. Talvez para eu chegar no emprego dos sonhos, né, aquilo que eu quero, eu precise passar por outros que me deem um aprendizado necessário. Mas quantas das vezes a gente não olha para a jornada? A gente olha só para o objetivo. Eu quero tal coisa. Tá. E o que você está fazendo? Primeiro, aquilo que você quer é útil, é benéfico para você? Ou é apenas um capricho, um orgulho? É apenas algo que você quer porque quer? Mas se é algo benéfico, às vezes a pergunta precisa ser diferente. Eu estou preparado para isso? Eu consigo chegar lá? Eu consigo, se eu receber, eu vou conseguir aproveitar? Aquilo realmente vai me beneficiar? Ou eu preciso me preparar para isso? Várias vezes, né, a gente ouve que, já ouvi em vários lugares, que o trabalho, a oportunidade chega quando o servidor está preparado, né? A gente precisa se mover. Eu preciso ajudar. Eu preciso tentar resolver com os instrumentos que eu tenho. E o livro nos fala, o livro do Evangelho nos coloca, pedi e obtereis, mas se você se ajuda, você tem o apoio ao redor. Te ajuda que o céu te ajudará. Se eu me preparo e eu estudo, talvez o que eu tenha que pedir não é o passar. Talvez o que eu tenha que pedir é a tranquilidade para me preparar. O que eu preciso pedir é a tranquilidade, digamos, estamos falando de uma prova, né? Eu preciso pedir a tranquilidade para me preparar. Eu preciso pedir que me auxiliem a manter a minha força de vontade ou a ter a força de vontade para estudar, para que eu atente que alguns prazeres talvez eu possa esperar um pouco. Não é que eu tenha que ficar anos e anos só focado naquilo, só estudando. A gente precisa de alguma distração, né? De algum momento de você tirar o foco daquilo para poder prosseguir. Mas talvez eu realmente esteja precisando me dedicar um pouco mais. Eu preciso de tranquilidade, eu posso pedir tranquilidade para isso. Eu posso pedir para que eu consiga estudar, prestar atenção, absorver o que eu preciso. Que eu consiga identificar as minhas deficiências. Que eu consiga identificar o que me falta. Que eu consiga identificar o como suprir aquilo que me falta. Que eu possa ter tranquilidade no momento da prova. Que eu consiga acordar cedo. Que eu consiga me deslocar. Que eu consiga chegar no lugar de forma tranquila, achar o que eu preciso, o lugar que eu preciso fazer aquela prova, que eu consiga sentar ali e fazer e entregar tudo o que eu me preparei. Que a seleção seja justa, que ela possa efetivamente me escolher se aquilo for o que é melhor para mim, para o que eu posso contribuir. A gente muitas vezes fica esperando, pedindo, olhando, como eu gostaria de ter uma goiaba para colher agora. E muitas vezes eu olho para o terreno que eu tenho disponível e eu já pensei em tentar plantar a goiaba ali, em cuidar da goiabeira, para que ela, com o tempo, ela me forneça os frutos de forma regular, para que eu que queria uma goiaba tenha um monte e possa distribuir, se for o caso, possa aquilo
Se eu precisar que aquilo me seja uma fonte, alguma fonte de sustento, não só para eu comer, mas para eu vender e adquirir outras coisas, que eu possa compartilhar com alguém que também quer ou gosta, a gente muitas vezes tem a oportunidade do plantio, mas eu estou preocupado somente com a colheita. Muitas vezes a gente olha para o texto do buscar e achareis, pedir e obtereis, o céu te dará aquilo que você precisa, e a gente acha que é para ficar paradinho, quietinho no canto, não preciso fazer nada. Tem uma passagem de Jesus, inclusive, nesse capítulo, que fala sobre os pássaros que não semeiam, que não plantam, e Deus dá o que precisa, que fala sobre o lírio, que mesmo que a gente quisesse, não conseguiria se vestir de forma tão bela. E a gente, no nosso egoísmo, na nossa preguiça, a gente pode interpretar essas palavras de Jesus como um chamado a não fazer nada, a pedir e esperar, a querer transformar a preguiça e a falta de vontade de se movimentar, de se dedicar, de se esforçar, como fé. Não, eu não vou fazer nada para conseguir isso. Deus me dará. Não sei se vocês já ouviram uma história, é uma piada, né? Mas eu vou entender que ela pode ser útil para o nosso raciocínio aqui, para a gente pensar nesse assunto. Em que você, digamos, você está naufragando, você está ali apoiado num pedacinho de madeira, nasceu no navio que você estava, naufragou, você está ali segurando, acho que não vai durar muito tempo, e pede: Deus me ajude, Deus me salve, não me deixe perecer aqui. E aí passa um barco e falou: oh, vem, vamos, a gente pode te salvar. E você: não, Deus me ajudará. Passa um segundo barco: vem cá, tem espaço para você aqui. E você: não, tenho fé, Deus me ajudará. Passa um terceiro barco: não, pode vir, temos espaço. E você já não aguentando mais: tenho fé, Deus me ajudará. E aí você morre. Aí, né, diz a história, vai para o céu, encontra com Deus e fala: Senhor, eu tive tanta fé em Ti, eu estava me naufragando, naufraguei, estava quase me afogando e passavam e fiquei lá esperando que o Senhor me salvasse e tive fé e aguardei até o final, mas o Senhor me deixou perecer. E aí Deus vira e fala: mas eu tentei te salvar 3 vezes. Mandei 3 vezes as pessoas lá para te resgatarem e você recusou, você não quis. Quantas vezes é o que acontece com a gente? A gente pede uma oportunidade, a oportunidade aparece, só que a gente está focado na oportunidade errada. Eu estou focado, eu estou tentando, eu estou procurando aquilo que eu ainda não estou preparado para receber. E Deus me traz a oportunidade que vai me preparar para depois dessa e de mais uma e de mais uma, eu conseguir aquilo que eu quero. Porque ele até entende que realmente eu posso ser útil naquilo, mas não agora. Eu preciso aprender outras coisas antes. Mas a gente, sem fé, atua como se fosse um ato de fé. Não, não quero, vou continuar acreditando. Vou esperar. E a gente não para raciocinar. Será que eu consigo mesmo? Eu posso querer muito passar numa faculdade renomada, mas eu tenho preguiça de terminar o ensino fundamental. Eu posso querer uma faculdade renomada e eu não quero estudar, me dedicar, aprender o que eu preciso no ensino médio. E aí, quando tento passar, eu não consigo. E eu posso
simplesmente querer me ancorar em que, mas a vida é injusta. Ela muitas vezes é mesmo. Mas a gente não para pensar o quanto a gente contribui para essa vida injusta. O quanto a vida é injusta, mas mesmo assim a gente tem alguma oportunidade e às vezes não abraça. Por vários motivos, né? Mas a gente precisa parar para pensar nisso. Por quê? Que oportunidade que eu deixei passar? A gente não pensa nisso, não presta atenção nisso. Que oportunidades eu poderia ter abraçado que me levariam para o caminho que eu estou querendo de uma outra maneira? Ou da mesma maneira, só que me preparando de forma correta. Complementando aquilo que eu ainda não tenho. Quantas vezes a gente pede sem ajudar? A gente quer, mas não quer fazer a nossa parte. A gente quer receber. A gente não quer buscar. E a gente é instado a buscar, e somos prometidos que acharemos. Buscar e achareis. Não está dito esperar e recebereis. Porque a gente, esse universo em que estamos, esse caminho que Deus nos conduz, é um caminho de transformação, é um caminho de evolução, é um caminho de deixar de ser o que somos para sermos melhores. E um caminho de transformação, ele não é feito sem esforço. Ele precisa de um esforço. Todo trabalho para ser realizado precisa de uma energia, precisa de um movimento. E a gente precisa injetar energia. Eu preciso iniciar um movimento. Eu preciso me apresentar para esse trabalho. Eu preciso me apresentar para essa modificação. Eu preciso identificar aquilo que me falta para poder correr atrás disso. Mas a gente pensa só no obtereis, não pensa no buscai, né? A gente só pensa, desculpa, só pensa no achareis, não pensa no buscai. A gente quer fazer simplesmente uma oração, pedir a Deus, Deus, me arrumar um emprego. E a gente, mas estou quietinho aqui, sem fazer nada, eu não estou me movimentando para buscar. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas se eu não fizer movimento algum, fica ainda mais difícil. Sempre tem alguém que conta uma história que estava lá sem fazer nada, né? Estava ali, já tinha perdido as esperanças. E aí encontrou com alguém numa festa de família. E aí essa pessoa ofereceu o emprego que queria. Ah, ótimo, olha como Deus é bom. Ok, né? Pode acontecer. Mas quando a gente se movimenta, quando a gente busca, às vezes a gente é visto por quem vai nos dar a oportunidade e nem se dá conta disso. Quantas vezes o fato de você estar aguardando numa fila, aguardando alguém te atender, aguardando, procurando, você pode ser visto por quem vai te dar a oportunidade. Se você tivesse paradinho, escondido em algum lugar, ninguém te veria. Isso pode só dificultar, demora mais tempo. Ou pode não aparecer, aquela oportunidade vai para outra pessoa. Deus, quando nos dá a oportunidade, quando ele precisa que algo seja feito, ele busca quem quer fazer, quem quer levar aquilo adiante. E ele conhece o nosso coração, ele sabe quem nós somos de verdade. Então não é uma questão só de aparecer. Para Deus, eu estou aparecendo o tempo inteiro. Então, se eu quero de verdade, isso transparece para Deus. Se eu não quero de verdade, se é só fachada, isso também transparece para Deus.
Nós precisamos ter consciência disso, que nós temos que efetivamente descobrir o nosso caminho, procurar o nosso caminho, buscar o nosso caminho. A gente precisa ser o motor que move a nossa vida. Eu não posso ser simplesmente passageiro de um ônibus. Eu preciso ser o motor do ônibus, não é nem motorista. Né? Motorista também, porque quem guia. Mas a gente pode ficar na linha do quem me guia sou Deus, né? É Deus. Então, pelo menos eu tenho que ser o motor. Eu tenho que ser aquilo que bota as coisas em movimento. Deus pode empurrar a gente para a gente seguir. Mas não é isso que ele pede. Ele pede que a gente consiga seguir. Que a gente avance. Que a gente adquira as habilidades. Porque isso é que nos transforma. Se a gente simplesmente segue, não há uma transformação. É muito diferente quando eu estou estudando, né? Tem alguém que eu estou passivamente ouvindo alguém estudar do meu lado. Eu posso até aprender, é claro, a gente sempre aprende. Mas eu fixo muito mais quando eu estou buscando o que é, quando eu estou procurando ativamente, quando eu faço exercício, quando eu busco a informação, quando eu cato onde tem, quando eu procuro quem sabe, onde tem, quando eu faço resumo, faço anotação, quando eu ativamente participo, a minha absorção é muito maior. É muito maior. Eu estou falando a minha, mas assim, olhe para o seu caso. Você deve ter a mesma situação. Todas as coisas que você procurou ativamente porque gostava, porque achava que tinha habilidade, porque achava que era importante, porque realmente se dedicou, o quanto aquilo foi mais fácil de você aprender. Não estou dizendo que foi fácil, mas que foi mais fácil ou menos difícil. Porque aquilo que a gente fica meio de longe, não quer ver, cara, é ruim demais. É tudo complicado. Não, isso aqui, não, isso aqui acho que não dá, não. Quantas vezes a gente cria dificuldade para nós mesmos? A gente pode ter um progresso mais fácil, um progresso mais fluido. Mas é difícil demais. É difícil demais. Porque a gente está todo momento jogando uma âncora, né? Para nos atrasar. E ok, é isso mesmo. Nós estamos nesse patamar ainda. Mas a gente precisa começar a perceber quando a gente está jogando a âncora. Qual é essa âncora? Qual é o que está nos arrastando? O que está nos prendendo? O que está dificultando a nossa evolução? Isso é um trabalho que cada um de nós tem que fazer. E é um trabalho difícil também. Porque é tão fácil, né, a gente olhar para outra pessoa e falar, nossa, mas fulano tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Isso deve ter acontecido com todo mundo. E você olha assim, não, aquilo ali, fulano tinha que fazer tal coisa para poder prosseguir. E às vezes nem era aquilo que ele tinha que fazer, não. Porque é muito fácil, né, a gente olhar para a vida dos outros e dizer o que tem que fazer para melhorar. Mas a gente fala, a gente vê, faz, a gente avalia, a gente analisa um monte de coisa. Analisar a vida dos outros é muito, muito fácil. Mas olhar para dentro de nós e o que eu deveria fazer de diferente? Qual a busca que eu preciso fazer? O que eu quero encontrar? Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente está buscando ativamente, mas não sabe o que. E tem uma frase, acho que é do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Muitas das vezes a gente não sabe o que está buscando, onde quer chegar. E aí fica buscando caminhos mil. A gente já tem um guia, né? A gente olhando para os ensinamentos de Jesus, olhando para o Espiritismo, a gente já tem um guia de como conduzir, de onde a gente vai chegar lá longe, né? Seremos todos espíritos perfeitos. A gente tem um manualzinho de como seguir no caminho, fora da caridade não há salvação, amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. A gente recebe um monte de dica
de como nos comportar, de como seguir. Não quer dizer que a gente siga, que a gente faça. Né? Quantas das vezes a gente olha para o próximo e pensa nele como distante, né? Ou como você gostaria que ele tivesse distante. A gente olha para as outras pessoas e não vê pessoas. A gente olha dissidentes, olha inimigos, olha diferentes, olha quem pensa diferente, olha idiotas. Nossa, como não conseguem pensar, como conseguem pensar isso? A gente é muito rápido nos julgamentos. A gente é muito rápido em dividir as pessoas em caixinhas e colocá-las nessas caixinhas e tratá-las com base nessas caixinhas e interpretar todos os comportamentos delas nessas caixinhas. E a gente também se coloca numa caixinha. E o quanto isso dificulta a gente buscar o caminho, a gente buscar o que precisa. Porque a gente está imbuído de certezas, de falsas certezas, de falsas premissas que ficam atrapalhando o nosso raciocínio. Para onde queremos chegar? A gente precisa ter esse vislumbre e ter uma clareza de não adianta eu querer chegar muito longe de cara, porque eu perco a noção do caminho necessário para chegar lá. Eu até posso ter essa visão de longo prazo. Aqui eu falei da história de seremos todos espíritos perfeitos um dia, mas mesmo que seja, eu preciso do trabalho, quero o trabalho e tal. Ok, tudo bem. Você pode ter esse norte, né? Com uma bússola te guiar. Mas e aí? E o meio do caminho? Como é que você vai fazer para chegar lá? Como é que você vai fazer para prosseguir? Como é que você sai do ponto que você está hoje, agora, nesse instante, para o próximo? Qual é esse próximo ponto? Você já olhou ao seu redor? Você já buscou? Você já viu o que você precisa se movimentar? O que você precisa mudar? O que você precisa aprender? O que você precisa colocar em prática? Essa é a nossa busca. É isso que a gente precisa buscar. Eu preciso me mexer. Eu preciso injetar energia na minha vida. Eu preciso fazer algo para ser diferente no que eu identifique que eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo para continuar evoluindo na trilha que eu acho que está correta. Não adianta eu ficar esperando. Nem mulher grávida que espera, né? Ela não espera passivamente, né? O corpo dela está ali gerando. Dela, o espírito, o bebê, está gerando uma vida. Tem trabalho incessante. Mesmo a grávida que está deitada ali porque não pode se mexer, está em trabalho incessante. A gente fala do trabalho de parto, né? Tem o trabalho da gravidez, depois do trabalho de mãe, de pai, de responsável, de avó, de cuidar. A gente precisa olhar para a busca, precisa investir na busca, precisa investir em ativamente contribuir para aquilo que a gente quer. Buscai e achareis. O que a gente está buscando? O que a gente quer encontrar? O que nos atrapalha em enxergar o que queremos buscar? O que nos atrapalha no caminho de seguir adiante? A gente precisa pensar nisso, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa sair da inércia, porque simplesmente ficar arrumando desculpa não nos leva a nada. E as desculpas são as mais variadas. Eu não posso porque eu não tenho estudo, não tenho idade, não tenho ferramentas, não tenho conhecimento, não tenho conhecidos, não tenho. A gente escolhe o que quiser para dar de desculpa. A gente precisa olhar para o lado contrário, né? O que eu tenho?
O que que eu não tenho, beleza, isso aí a gente consegue, ajuda também, né? Mas eu também preciso olhar para o eu não tenho tal coisa e tenho outra coisa. Eu posso usar do que eu tenho para me ajudar a conquistar o que eu não tenho. Eu posso identificar as habilidades que eu tenho para poder facilitar esse meu crescimento. A gente tem que ser ativo nesse processo. A gente tem que estar como parte da nossa própria transformação. E manter a fé de que para tudo que a gente se mexer e precisar, o céu, né? Jesus está ali ao nosso lado, os espíritos protetores estão ali ao nosso lado para nos ajudar. É muito bom a gente poder contribuir para alguém que está tentando crescer, está tentando fazer. A gente sente isso. Quando alguém está. Você vê alguém que está ali realmente tentando fazer as coisas e tal. Caramba, o que eu posso fazer para te ajudar? Não é. Tudo bem, talvez a gente não faça isso com todo mundo, mas com algumas pessoas a gente consegue ter essa ligação. A gente tem que pensar que Jesus, os espíritos superiores, né, os espíritos protetores que estão ao nosso redor, eles querem nos ajudar. A gente só precisa se movimentar para iniciar essa ajuda. Senhor, obrigado pela oportunidade que. Vamos para um momento de. Uma prece de encerramento. Levar o nosso pensamento, pacificar o nosso raciocínio, atuar na nossa concentração. Senhor, obrigado por nos dar a oportunidade de refletir sobre os nossos comportamentos, nossas habilidades, as nossas fraquezas, as nossas forças, sobre os momentos em que tentamos te ouvir e sobre os momentos que fugimos de ti. Que nós possamos cada vez mais nos conectarmos uns aos outros, nos conectarmos com o Senhor. Que possamos crescer, evoluir, puxar aqueles que precisam da nossa ajuda, aceitar o apoio daqueles que podem nos ajudar. Que nós possamos nos livrar do orgulho, nos livrar da falta de caridade, que a gente se enxergue, que a gente consiga enxergar o outro, que a gente consiga se tratar e tratar o outro como gente, como pessoa, como espíritos, como irmãos. Que nós possamos crescer juntos, que nós possamos evoluir juntos, que nós possamos caminhar cada vez mais rapidamente para o destino que o Senhor nos reserva. Olhai por nossos irmãos que estão desesperados, olhai por todos aqueles que passam fome, que passam frio, que passam calor, que não têm uma escola, que não têm um trabalho, que possamos todos nos ajudarmos para que as nossas dificuldades se tornem melhores. Desculpa, que nossas dificuldades se tornem menores, para que nossas dificuldades se tornem também melhores, que elas sirvam para as nossas evoluções, para o nosso aprendizado. Que assim seja.